Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. O que é o que sucede quando os filhos crescem e se transformam em adultos? Bom, nada em especial. Na realidade, se cumpre o ciclo da vida. Independentemente de como se defina a vida para nós, seres humanos, a vivenciamos como uma sucessão de gerações. Por termos um organismo finito, nascemos, crescemos, nos desenvolvemos, entramos na senescência e, em alguns momentos, viremos a morrer. Sendo que muitos de nós, no transcurso da vida, gestaremos novas vidas, os descendentes, os filhos, que conformarão as novas gerações. E assim, sucessivamente. Então, nascer e crescer é absolutamente normal. Na moderna e totalmente aceita visão sistêmica da sociedade, a estrutura base da família é pai, mãe e filhos, existindo depois o que se denomina família estendida, onde se somam avós, tios, sogros, noras e genros, sobrinhos, etc. Sociologicamente, pode-se classificar a população em faixas etárias, fundamentalmente com fins de estudos estatísticos, mas na visão sistêmica familiar, e como um ponto simples de partida, se definem 4 etapas na vida da pessoa: a infância ou adolescência, o adulto bem jovem, adulto quando já em matrimônio ou em união estável, e o adulto com filhos. Estes 4 grupos supõem etapas onde as leis sistêmicas se aplicam de forma diferenciada a cada uma delas, jamais em forma uniforme, em relação à ordem, precedência, prioridade e ao fato de como e quanto dar e ou receber. Nada disto é fixo nem procura uniformizar os relacionamentos. Não deve se confundir, como acontece, com estruturas rígidas ou dogmáticas, tanto assim que cada caso é diferente do outro. Tanto as leis sistêmicas como as outras apreciações servem como parâmetros de diagnóstico a partir de sua aplicabilidade e da sua repetição em milhares, talvez milhões, de casos já estudados. Acontece que, para alguns de nós, para a maioria, em realidade, depois da infância e da adolescência, depois de sermos adultos, depois da etapa de matrimônio ou da união estável, chega a etapa de sermos pais. O momento da maternidade ou da paternidade. E ela chega, em quaisquer dos casos, sem manual de uso. Chegar a ser pai ou mãe não pode ser descrito, e nem vou tentar uma definição. É maravilhoso e assustador, mas, sem dúvidas, é um divisor de águas na vida de qualquer pessoa. A criança nasce em simbiose com a mãe e o pai moderno assume seu papel estratégico. Aos poucos, o pai aparece na vida do filho, enquanto que ambos cuidam e se dispõem a dar sustento, educação, amor, proteção e tudo o que esse ser maravilhoso necessite para crescer, para ser uma pessoa de boa índole, independente e cheio de vida. A criança cresce e vai sendo conduzida pelos pais, se socializa, vai formando sua personalidade sempre sob o olhar amoroso e condutor dos seus pais. Entretanto, a vida dos pais gira em torno desse filho e aos poucos deixam de viver parte de suas vidas para ser parte da vida desse filho. Até porque, sem os pais, sem dúvidas, esse filho teria drasticamente diminuída a possibilidade de êxito na vida e até, quem sabe, a possibilidade de sobrevivência. Mas há um momento da vida familiar, quando o filho já cresceu, inteligente e capaz, como os pais queriam, onde o danado quer se independizar. E com razão. O filho é agora esse novo adulto e necessita de espaço, pois há muitas exigências e situações que deve resolver para conduzir sua vida, para contribuir com o fluir da sua vida. E as suas soluções passam por decisões e escolhas que não incluem necessariamente a aprovação plena dos pais. Trabalho, estudo, namoro, tempo para suas amistades e o lazer, espaço para seu novo ritmo de vida. Porém, para os pais, resulta muito difícil ter que renunciar ao controle, por amor, a fazer parte ativa de todas essas circunstâncias que definem o futuro desse ser que tanto se ama. Sempre sem manual, os pais improvisam, se adaptam ou não, inventam, chantageiam
e tentam as mais diversas estratégias para permanecer no controle. Sistemicamente, se trata de ajustes que deveriam ser fáceis e lógicos, mas a consciência pessoal gera forças suficientes como para provocar sensações de obrigatoriedade ou de culpa. Sensações nos filhos de estar devendo aos pais a vida que deles receberam. Ou nos pais, a sensação de poder cobrar dos filhos a vida e os sacrifícios que por eles foram feitos e que pode empoderar os desejos, por vezes errados, dos pais, o que assusta e oprime, até inclusive debilita a um novo adulto que necessita muito da força e apoio dos seus pais para dar causa à sua vida. Se chega assim ao que se conhece como síndrome de ninho vazio. Observe que do relato anterior se desprende que nascer, crescer, formar uma nova família e dar curso a todo o que a vida nos trará é lógico e saudável. Então, onde é que está o problema que dá origem a essa síndrome? A essa crise que traz aos pais tristeza, solidão, ansiedade e até depressão? Uma tentativa de explicar tudo isso é que essas crises existem por amor, por grandes apegos, porque os filhos são a vida da gente ou até porque estamos seguros que se ajudamos, a vida deles será melhor. Na realidade, essas são as razões que nos damos quando já estamos na crise, ou quando somos muito complacentes com quem está nessa crise. Na ciência dos relacionamentos, como Bert Hellinger nomeou a sua filosofia, se compreendem estas circunstâncias emocionais como emaranhamentos que surgem por perder de vista o óbvio. Nas constelações familiares, o que interessa não é explicar por que as coisas acontecem, e sim procurar soluções. Soluções que chamamos de sistêmicas, pois devem ser soluções que contemplam a todos dentro do sistema familiar. Assim, independentemente das circunstâncias particulares da família, em questões econômicas, sociais, matrimoniais, culturais, etc. Existem parâmetros organizativos que permitem uma observação objetiva e científica de cada sistema quando funcional e, portanto, também na disfuncionalidade. Poderíamos dizer que para a vida fluir sem grandes contratempos, os relacionamentos deveriam ser assim ou assado, de uma forma determinada. Mas não é exatamente isso que diz a visão sistêmica. A vida de relacionamentos é complexa e como não se tenta explicar a origem dos conflitos e se procurar fenomenologicamente as soluções, não podemos de jeito nenhum dizer que há que agir de uma determinada forma para agir corretamente, nem o contrário. O que dizemos é que se agiu como era possível, se fez como era possível, e uma vez que nos é possível observar e assentir com tudo como foi e como é, nos concentraremos em transformar e modificar aquilo que possa ser transformado ou modificado, como para que todas as partes possam se reharmonizar e continuar com a vida, cada um assumindo seu papel e suas responsabilidades em um claro esforço de não gerar outras consequências negativas. A sensação de vazio que deixam nos filhos, nos pais, ao sair de casa, ao se independizar de forma saudável, não é outra coisa que um chamado de alerta para os pais. Uma alerta que avisa sobre algo que está fora de lugar e que estressa e prejudica o relacionamento com os filhos e aos próprios filhos. E o que está fora de lugar é que para a vida fluir, cada um de nós deve estar no seu lugar de ordem e de equilíbrio. 3 leis. Só 3 grandes e simples leis sistêmicas nos ajudam a ressignificar toda essa dor e essa solidão. Primeiro, a lei de pertencimento. Desde o nascimento temos direito impostergável a pertencer. A vida é minha e só posso agir nela desde meu lugar. Reter os filhos ou lhes impedir dar curso às suas vidas é, de certa forma, lhes negar seu pertencimento. A segunda lei, ordem. Enquanto pequenos, os filhos têm prioridade e são colocados em primeiro lugar. Quando crescem e formam uma nova família, os pais têm precedência, mas a nova família tem prioridade e deve ser respeitada por todos. A terceira lei, equilíbrio, uma lei que é de ouro e, no entanto, tão difícil de compreender.
Cada tipo de relacionamento possui uma aplicação diferente desta lei. Mas falando do relacionamento dos pais com os filhos, a relação de dar e receber em equilíbrio não gera especificamente devedores ou credores, pois ela só tem uma via. Os pais só dão e os filhos só recebem. Os filhos só devolvem de alguma forma o que receberam dos pais na doação a seus próprios filhos, na mesma forma que seus pais fizeram com eles, ou fazendo algo bom das suas vidas. Pretender devolver a vida que os pais nos deram, os cuidados e cada expressão de amor e dedicação, seria pretender pagar uma dívida absolutamente impagável, mesmo quando não houve amor ou cuidados. Les arrogar aos filhos a tarefa de ter que sacrificar algo de suas vidas que seja irrecuperável é tirar-lhes sua força e lhes resultará pesado demais. Cada pai, cada mãe, cada filho é uma edificação com suas próprias características. E no grupo familiar, grupo que em geral se forma por afinidade, as características se toleram, se extirpam, se adaptam ou se transformam segundo parâmetros únicos e próprios, pois a viabilidade do sistema dependerá da harmonização dos relacionamentos, tendo em conta as necessidades do grupo. Portanto, não existem soluções mágicas. Existem soluções onde cada quem percebe o que está em desordem, toma consciência, ressignifica, assente, se dispõe e transforma. A síndrome do ninho vazio é uma desordem afetiva de aqueles pais que não assumem seu estado adulto e, portanto, não assumem totalmente suas vidas nem suas responsabilidades. São muitas as circunstâncias que levam à síndrome de ninho vazio. Muitas as variáveis que as modificam e as caracterizam. Agora, o crescimento e a independização dos filhos é o normal e é saudável. Mais uma vez, um grande abraço a todos, muita luz, até breve.